O Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre direito empresarial. O professor Rodrigo Santana Teixeira vai abordar a transição histórica do direito comercial para o direito empresarial. Ele vai explicar ainda o que é ser empresário, além de tratar do nome empresarial, do título do estabelecimento, de marca, patente, modelo de utilidade e desenho industrial. Assista a aula 2. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula a respeito de empresário e regime empresarial. Muito importante esse apontamento da teoria geral de direito empresarial, porque passaremos as principais características de empresário, também tecendo alguns artigos do Código Civil muito importantes, e regime empresarial, as etapas dos direitos e obrigações dos empresários juntamente ao registro civil de empresas mercantis. No mais, quando nós falamos de empresário, é interessante falar para vocês um dos principais aspectos do empresário, não esquecendo da nossa primeira aula. A primeira aula fala do artigo 966 do Código Civil. Ali passa para nós o conceito de quem seria o empresário. Tem uma forte influência do artigo 2082 do Código Civil italiano de 1942. O empresário é este que exerce uma atividade econômica organizada com uma profissionalidade, com uma habitualidade, gerador de uma circulação de bens e serviços direcionado ao mercado. Ele precisa circular mercadorias e serviços e ofertar serviços ao mercado. Isto sim é o próprio empresário. O empresário pode ser pessoa física ou pode também ser pessoa jurídica, sem problema nenhum. Até mesmo porque, na literalidade do Código Civil, há a menção da pessoa, só que essa pessoa ela pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Também é importante falar que ele é uma pessoa que tem ali uma personalidade. Ele é um sujeito de direitos. A partir do momento que é um sujeito de direitos, ele tem personalidade. Então, cuidado com isso, é uma das aulas iniciais sobre direito civil. No mais, as principais características na condição em ser empresário, precisa desenvolver uma atividade que seja uma atividade econômica. Tenha economicidade, esse empresário tem que ter aí a possibilidade em gerar uma nova riqueza, um novo serviço. Ele também tem que ter uma organização nos seus livros empresariais, nos seus livros sociais, tenha um registro pontual dentro lá das juntas comerciais. É muito importante que ele esteja, vamos dizer, em dias com o registro civil de empresas mercantis. Esse empresário ele tem que ter a profissionalidade. Quando eu falo profissionalidade, eu estou falando da habitualidade. Esse empresário, ele vive disso. Ele tem essa vocação para isto, viver da circulação de mercadorias ou da oferta de serviços. Isto, para o civilista e para as doutrinas, é desta maneira. Ele exerce de maneira profissional, de maneira habitual. Assunção de risco. Chegamos a uma principal característica do empresário, a assunção de risco. E quando eu falo assunção de risco, é muito interessante, porque esse empresário, quando ele é um empresário individual, ele precisa assumir o risco de maneira ilimitada. Ilimitada. Ele assume o risco com tudo que ele tem. Patrimônio da empresa, patrimônio pessoal do mesmo, é tudo junto e misturado no pagamento de credores. A assunção do risco do empresário individual é com tudo que ele tem.
Então, a assunção de risco é ilimitada. Muito diferente quando nós vamos observar a sociedade. A sociedade limitada, por exemplo, a sociedade anônima, aí é outros 500. Aí tem uma autonomia patrimonial. A assunção de risco do sócio é de acordo com o que ele investiu na sociedade, seja por uma cota-parte ou seja por ações. Uma sociedade anônima pela Lei 6.404 de 76. Agora, o empresário individual, a assunção de risco é de maneira ilimitada. Ele responde com tudo que ele tiver. E a outra característica do empresário é a direção ao mercado. Ele circula mercadoria ou ele oferta serviço, é para o mundo exterior. É para a realidade exterior, fora dos muros da empresa. Ele quer atingir clientela, ele quer ter clientes, ele tem que ter a possibilidade dessa circulação para outras pessoas que ele nem conheça, mas que vão trazer a esta empresa o lucro. Então, o empresário, para ser empresário, ele precisa ter essas características. Lembrando dessas características, e é muito importante você frisar essas características. Primeiro, a economicidade, ele gera uma nova riqueza. Organização, os livros empresariais estão completamente organizados, totalmente desenvolvidos e uma idoneidade muito forte no registro civil de empresas mercantis. A profissionalidade, ele exerce com habitualidade a atividade como empresário. A assunção de risco é ilimitada. Eu não disse limitada, eu disse ilimitada. Responde com tudo que tiver para pagamento de credores. E a direção ao mercado. Tudo que ele produz, seja de mercadorias ou oferta de serviço, é direcionado ao mercado. Agora eu queria que você também se atentasse à exclusão de quem não é empresário. Lembra do 966, do artigo 966, parágrafo único? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária. Então, cuidado com esse apontamento. Eles não são empresários. Claro que tem o salvo se o elemento de empresa sobressair a atividade do profissional intelectual. É aquela menção do enunciado 194 da segunda jornada de direito civil. Então, nós já temos, inclusive, eu comentei na primeira aula a respeito do caso do médico que, enfim, ele abriu, né, um laboratório farmacêutico. Ele conseguiu ser enquadrado como empresário, porque o elemento de empresa é muito sobrepujante em relação à qualidade meramente de um profissional intelectual. Inclusive, foi no próprio Superior Tribunal de Justiça, na segunda turma, respondendo ao recurso especial de número 555.624 do Estado da Paraíba, o relator ministro Franciuli Neto, e o dia do julgamento foi dia 27/9/2004. Foi um importante julgamento, porque colocou concretamente o enunciado 194 de que, dependendo da atividade econômica, esse profissional intelectual poderá ser considerado empresário, porque o elemento de empresa, atividade econômica organizada, geradora de lucro, é muito superior a uma atividade meramente de pessoas, a uma atividade meramente de um profissional intelectual. Então, são importantes apontamentos que, claro, não poderão ser deixados aqui à esteira, à margem deste conhecimento sobre direito empresarial. Agora, uma situação também importante que passa para nós no artigo 978 do Código Civil, eu sempre nesta aula e nas outras, eu sempre vou estar remetendo a artigos. Então eu peço muito a você que sempre procure os artigos que eu vou, inclusive, passar a leitura nas minhas aulas. É de muita importância, é de uma intrínseca importância em respeito ao direito empresarial. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal,
qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. É uma possibilidade do empresário casado. Ele pode ali, sem necessidade da outorga conjugal, da autorização da mulher, né? Uma uxória, uma outorga uxória ou uma outorga marital, ele não precisa dessa autorização para alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa. Não há essa possibilidade de autorização. Não precisa de autorização. Para ser empresário no país, além de tudo que eu estou passando para vocês, é preciso cumprir com o artigo 5º do Código Civil, quando a gente fala da capacidade civil ali a partir dos 18 anos, ou emancipado, se for a partir dos 16, ou uma emancipação voluntária, ou uma emancipação judicial, ou uma emancipação legal. Não há nenhum problema com relação a isto. Não há nenhum impedimento no Código Civil para aquele que é capaz. Cumpriu com a capacidade civil, ele pode ser empresário ou emancipado, ou de maneira voluntária, ou judicial, ou também uma emancipação legal. Nunca deixam de olhar esses requisitos, porque esses requisitos são muito importantes quando nós vamos auferir quem é ou não capaz civilmente para ser empresário também no Brasil. O artigo 974 também é muito importante a sua leitura. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Aqui o legislador não falou que o empresário incapaz, representado ou assistido, pode iniciar uma empresa. Não pode iniciar uma empresa. Ele pode continuar com uma empresa. Cuidado, a literalidade é diferente. Ele pode continuar uma atividade empresária. Agora, iniciar uma atividade econômica, não há essa possibilidade pelo artigo 974. No final das contas, empresário individual, na atividade econômica, ele responde com todo o risco que ocorrer na própria atividade. Ele vai responder de maneira ilimitada. Mas a legislação dá uma proteção especial quanto ao incapaz, lá no artigo 974, parágrafo 2º, que dita para nós que não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. A legislação aqui está falando para nós que, quanto ao incapaz, nós vamos ter que salvaguardar este incapaz com um patrimônio especial, com um patrimônio que tenha um patrimônio próprio para a manutenção deste incapaz, para a subsistência deste incapaz. Nós estamos falando aqui de um incapaz. O incapaz precisa de um patrimônio para suas necessidades. É preciso, até porque ele é um incapaz. Separamos o patrimônio para a subsistência do mesmo e, claro, o restante ele vai estar ali assumindo o risco perante a empresa. Mas para este incapaz, ele não vai estar assumindo de maneira completamente absoluta como um empresário capaz. Não, ele terá uma proteção especial por força do artigo 974, parágrafo 2º. Essa intuição do legislador não é somente para preservar o incapaz, é para preservar a empresa. É para preservar os rumos da empresa, é para fazer com que a continuidade da empresa realmente tenha um desenvolvimento,
que no final das contas não tenha uma obstrução da atividade econômica, que continue a desenvolver a atividade econômica, mesmo com a presença de um incapaz. Aqui é o princípio pujante, o princípio da preservação da empresa, tão conhecido como princípio da preservação da empresa. Também quero passar aqui para vocês proibições em ser empresários. Tem certas pessoas que são proibidas em ser empresário no Brasil. É muito interessante a lida deste rol, desta lista, que a doutrina nos apresenta e que também nas leis esparsas, as nossas leis esparsas, também nos apresentam. Eles podem ser empresários. Não há problema em desempenharem uma atividade econômica, mas essa atividade econômica vai ser irregular. E mesmo sendo irregular, eles vão responder pelos atos contraídos. Mas, de todo modo, são proibidos por força de lei. Quem são essas pessoas? Devido ao seu cargo, devido às suas funções, eles não poderão ser empresários. Primeiro do topo da lista são servidores públicos federais. Servidor público federal não poderá ser empresário pela Lei 8.112/90, no seu artigo 117. É proibido. Mas esse servidor, ele pode ser um acionista, ele pode ser um cotista, um acionista de uma anônima ou um cotista de uma limitada, pode. Agora, gerir uma atividade econômica, não pode. Magistrado também não pode ser empresário pela Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar 35 de 79, artigo 36, inciso 1º e artigo 36, inciso 2º, não pode. Membros do Ministério Público também não poderão ser empresários pela Lei 8.625 de 93, artigo 44, inciso 3º. Militares da ativa, não falei aposentado, militares da ativa não poderão ser empresários pelo Código Militar Brasileiro, Decreto-Lei número 1001 de 69, artigo 204. Inclusive, é crime militar. É crime militar, militares da ativa ser empresário. É crime. Deputados e senadores têm que recorrer à doutrina. De acordo com Ricardo Negrão, eles também não poderão ser empresários pelo artigo 55, inciso 1º da Constituição Federal. É uma anotação, é uma proibição. Membros do Poder Executivo, não vemos proibição. Membro do Poder Executivo pode ser empresário. Inclusive ministros de pastas, pasta da saúde, pasta da economia, poderão ser empresários. Não vemos na doutrina, não vemos na legislação uma proibição. Falidos, quem faliu por sentença decretada por juiz, não poderão ser empresários. Agora, Código Penal, Direito Penal. Não é nossa área na nossa aula, mas a gente tem que fazer remissão ao direito penal. Direito penal, uma pessoa que cumpre uma pena, ele vai ter uma função ressocializadora. A função da pena é uma função ressocializadora, é uma função ético-social. Ele tem que se reintegrar na sociedade. Sentença do juiz pode variar no processo de falência de 8 a 10 anos. Ele cumpriu com a sentença? Se ele cumpriu com a sentença, ele deixou de ser falido, correto? Então, ele agora pode ser o quê? Ele pode reintegrar na sociedade. Então, aqui a proibição de falido é no prazo da sentença. É no prazo de sentença. Ele não pode ser empresário, porque ele demonstra em sentença que ele é inapto, ele é incompetente para gerir uma empresa. Ele é incompetente. Outro, crimes falimentares. Quem cometeu no processo de falência não é nossas aulas, mas aquele que comete crimes durante o processo de recuperação judicial ou no processo de falência, ele também não poderá também ser empresário. Ele está demonstrando que ele não tem capacidade nenhuma, idônea, reputação ilibada em ser empresário. Crimes contra a administração pública. Quem comete crime contra a administração pública? Prevaricação, construção, advocacia administrativa, enfim, os demais crimes de administração,
também não poderão ser empresários. Leiloeiros, quem mexe com leilão, pelo decreto número 21.981 de 32, artigo 36, não poderão ser empresários. Cuidado com isso. Médicos também não poderão ser empresários. Faz parte ali do parágrafo único do 966, profissional intelectual não poderá ser empresário, salvo se o elemento de empresa sobressair. Enunciado 194 da segunda jornada de direito comercial, direito civil. Despachantes aduaneiros também não poderão ser empresários, por força do decreto 646 de 92, artigo 10, inciso 1º. Também não poderão. Estrangeiros poderão ser empresários, desde que tenha visto permanente no país, por força da instrução normativa de número 81 do DREI. O DREI, que é um órgão, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração no Brasil. É o órgão máximo sobre registro de empresa no Brasil, é o DREI. No artigo 11. No artigo 11 dessa instrução normativa, ele proíbe esse estrangeiro em ser empresário no Brasil. Bem, continuando, empresário individual casado, também ele poderá ser, claro, ele poderá ser empresário. Agora tem um detalhe que a doutrina também nos apresenta. Pacto antinupcial, casamento, também tudo que envolva esta vida matrimonial, ele enquanto casado, repara, mesmo sendo casado e registros que não fazem parte da vida empresarial, deverão ser averbados na junta comercial. O que é a junta comercial? É o chamado registro civil de empresas mercantis. É o local próprio na qual os empresários vão estar fazendo o quê? Vão estar registrando-se como empresários ou sociedade empresária. É o local de registro e de arquivamento de todos os atos da vida empresarial. É de suma importância. Claro que o empresário, se ele não realizar estes registros, ele se torna um empresário irregular. Deixou de ser empresário? Não. Mas será um empresário irregular. Empresário só é regular se ele arquivar os atos e registrar-se no registro civil de empresas mercantis, o que a gente chama de junta comercial. Casou o empresário? Todos os documentos, toda a papelada de casamento vão ter que ser arquivados na junta comercial. A vida civil do empresário tem que estar conscrita no registro civil de empresas mercantis. Tem que estar lá assinalado. Até mesmo porque a vida civil deste empresário vai estar diante também dos tribunais, vai estar diante da vida, da gerência econômica de sua empresa. É claro que isso precisa estar anotado, na verdade, que a gente fala não é anotado, é arquivado na junta comercial. Uma anotação importante do 971, muito importante, e que sofreu recente atualização de uma lei de 2021, importante, é sobre o empresário rural. O empresário rural é o único empresário, reparem, atenção, é o único empresário no Brasil que pode requerer o registro no registro civil de empresas mercantis. Ele não é obrigado. É o único. Agora, se ele não quiser registrar-se na junta comercial ou no chamado registro civil de empresas mercantis, registre no registro civil de pessoas jurídicas. Olha lá o artigo 971, o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, olha a facultatividade que permite ao empresário rural, pode, observadas as formalidades de que tratam o 968, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Cuidado, pode. Ele pode requerer. É o único empresário no Brasil que tem essa liberalidade, tem essa liberdade de escolha. Ou ele se registra no Registro Civil de Empresas Mercantis, ou ele se registra no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Fica a cargo dele. É a única liberalidade da legislação a respeito do empresário rural. Aí vem uma atualização de 2021 que anotou um parágrafo único no 971. Olha só, aplica-se o disposto no caput, que a gente acabou de ler, deste artigo, a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos. Nós hoje estamos com a chamada Sociedade Anônima do Futebol. E também nós temos empresas que estão agora regulamentando oficialmente as suas atividades na área futebolística. Tivemos muitas irregularidades durante muitos anos envolvendo diversos times de futebol, inclusive no exterior, e que foi preciso uma legislação mais coercitiva a respeito desta matéria em relação a futebol. Só que no parágrafo único, ele estende a liberalidade do empresário rural de registrar ou na junta comercial, ou no registro civil de pessoa jurídica, e estendeu a liberalidade, sabe para quem? Também para empresário com atividade futebolística. Então, mesmo tendo uma coerção muito enorme perante a sociedade anônima, deu essa liberalidade também para aqueles que exercem uma empresa com uma atividade de natureza futebolística. Antes dessa atualização de 2021, nós falávamos que somente o empresário rural tinha essa liberalidade de arquivar seus atos, ou na junta comercial, ou no registro civil de pessoa jurídica. Depois da Lei 14.193 de 2021, essa liberalidade também passou ao empresário que desenvolva atividade futebolística. Cuidado com essa atualização, estou trazendo a vocês, claro, com uma atualização da norma. Então, este foi um primeiro ponto da nossa aula. A aula falando sobre o empresário. É muito importante esses artigos de extrema valia, de extrema importância. Claro que o Código Civil nos apresenta outros artigos, mas passei a vocês os principais artigos que norteiam o entendimento acerca do que seria e de quem seria empresário. Agora, nós vamos estar remetendo a um outro aspecto de conhecimento que diz respeito ao regime empresarial. Regime empresarial que, no fim das contas, o regime empresarial é tudo aquelas obrigações, tudo aquilo que seja de obrigação do empresário ou da sociedade empresária em cumprir com formalidades. Formalidades que o tornam regular. Disse a vocês que, a partir do momento que o empresário, a sociedade empresária, vão arquivar seus atos na junta comercial ou registro civil de empresas mercantis, ele está aqui cumprindo com uma formalidade. É o chamado regime empresarial. E quando eu falo de regime empresarial, eu falo de etapas. Eu peço muito a sua atenção. No primeiro ponto do regime empresarial, nós temos o ponto da matrícula. Quem é que tem que fazer matrícula na junta comercial? Nunca esqueçam, trapicheiros, tradutores públicos, também tradutores particulares, leiloeiros, também donos de armazéns gerais, despachantes ali de armazéns gerais, também tem que fazer a sua matrícula na junta comercial. Então, primeiro ponto, na junta comercial em regime empresarial, nós temos o espaço da matrícula.
Eu não disse empresário. Eu não disse sociedade empresária. Não disse. Na parte da matrícula, nós temos os despachantes aduaneiros ou despachantes de armazéns gerais, os tradutores públicos e privados, os leiloeiros e os trapicheiros. Eles que vão na junta para se matricular. Cuidado com isto. Também nós temos, além da matrícula, nós temos o arquivamento na junta comercial ou no registro civil de empresas mercantis. O arquivamento é o empresário ou a sociedade empresária depositar todas as informações e vão estar conscritas no chamado livro social ou livro empresarial. Tem vários tipos de livro. Tem livro facultativo, tem livro razão, tem livro balancetes gerais, tem livros dos armazéns gerais, mas o único obrigatório pelo Código Civil se chama livro diário. Então, o empresário, a sociedade empresária, vá à junta comercial, tudo que é de mudança da empresa tem que anotar no livro diário. Tudo. Exatamente tudo. Eu disse para você, inclusive, até o empresário individual casado, pacto de matrimônio, qualquer certidão de matrimônio, casou, tem que ir lá registrar no livro diário. Sim, é a vida do empresário. Então, tudo tem que ser colocado nesse livro diário. Essa é a parte do arquivamento. Quem que faz o arquivamento? O arquivamento quem faz? O empresário, a sociedade empresária, consórcios, sociedade estrangeira. Agora, cuidado, sociedade estrangeira se tiver autorizada pelo Poder Executivo para exercer atividade em território nacional. Cuidado com isso. E microempreendedor ou microempresa, empresa de pequeno porte, todos eles na junta vão fazer o arquivamento, ok? E um outro ponto também na junta comercial, no chamado regime empresarial, é o processo de escrituração. O processo de escrituração é também anotar no livro diário as contas da empresa, o balanço patrimonial, o ativo, o passivo, transformar isto em patrimônio líquido. Qual o patrimônio líquido daquela empresa, daquela sociedade? E essa averiguação de demonstração, a legislação nos fala que tem que ser de maneira anual. Anual, ok? Tem que ser cumprido, sim, porque senão vai estar entrando em irregularidades. Então, é importante, então, passar as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, o resultado econômico, as perdas, os lucros, também tem que estar escriturado no registro civil de empresas mercantis. Senão, vai ter uma falha de informação e poderá perder a regularidade enquanto empresário ou enquanto sociedade empresária. Então, se atente a isto. Então, no processo, na junta comercial, o regime empresarial, tem o processo da matrícula, cuidado com isso, processo da matrícula. Quem vai se matricular no registro civil de empresas mercantis? Trapicheiro, tradutores públicos e privados, leiloeiros ou também despachantes de armazéns gerais. Ponto. Matrícula. Outro ponto é o arquivamento, é embutir todo o registro, todas as anotações, registrá-las no livro diário. Quem vai fazer isso? Quem é que vai arquivar? E também o registro. Quem vai arquivar o registro? Empresário, sociedade empresária, consórcios, sociedades estrangeiras, desde que, cuidado com isso, desde que autorizados pelo Poder Executivo para funcionamento no país. Sim, sociedade estrangeira ao adentrar no país, eles não adentram automaticamente. É necessário que essa sociedade estrangeira tenha autorização do Poder Executivo. Se não tiver, obviamente, não poderá ter funcionamento aqui em território nacional. Concessionárias têm que arquivar os seus atos na junta comercial, microempreendedores individuais, pela Lei Complementar 123 de 2006. E, claro, as microempresas e as empresas de pequeno porte.
também tem que arquivar os seus atos também no Registro Civil de Empresas Mercantis. Tudo isto para ter a fidelidade, né? E tem, além do arquivamento, a escrituração, o passo da escrituração, onde tem que apresentar também para a junta as contas, as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, o resultado econômico. E vou ainda mais. Lá com Gladson Mamed e Marlon Tomazed tem que cumprir com 3 princípios. 3. O primeiro princípio, o princípio da uniformidade temporal. O que é a uniformidade temporal? As contas que serão apresentadas no Registro Civil de Empresas Mercantis têm que ser delineado. Tem que apresentar as contas do modo como foi feito, o que entrou, o que saiu e que teve de lucro ou que teve de perda. Tem que ser demonstrado também para a junta comercial, pelo princípio da uniformidade temporal. O outro princípio, o princípio também do sigilo. Tudo que for ali angariado como processo de documentação passado à junta tem que ter o máximo do sigilo. Inclusive, para abrir os livros empresariais dos empresários, das sociedades empresárias, não é qualquer pessoa que possa abrir os livros. Não é qualquer pessoa que vai se dirigir ao registro civil e vai requerer a abertura dos livros. Não é qualquer pessoa. Poderá ser, claro, a pessoa que esteja na sociedade ou na empresa e pode levar até o ponto da justiça, ajuizar uma ação de exibição das contas ou ação de exibição dos livros empresariais. Aí é o juiz que vai deferir a abertura desses livros. Então, princípio da uniformidade temporal, princípio do sigilo e também, claro, também não podemos aqui deixar de falar daquele princípio que fala para nós do resguardo, né? Do resguardo desses livros, né? Que eles realmente só poderão abrir em caso de deferimento do juiz. Então tem que cumprir com esses princípios, princípios muito importantes, princípios que enaltecem a escrituração e que fazem com que a escrituração seja feita de boa fé, seja feita ao passo de que tudo tem que estar de acordo com a fidelidade. Também outro princípio também adotado pela doutrina, princípio da fidelidade. As contas apresentadas refletem a realidade real, a realidade social da empresa. Não é desvirtuar o ativo, não é mudar um número matemático na escrituração, porque senão temos que entrar em outra seara chamada desconsideração da personalidade jurídica, pelo artigo 50 do Código Civil. Tem uma confusão patrimonial. Tem uma confusão, uma transferência do ativo, que deveria aquele valor estar no capital social, por exemplo, da sociedade, mas foi desviado e foi para outro canto. Então, vamos ter que ver quem foi que agiu de má-fé. Isso, inclusive, pode levar até a prisão, se for determinado o caso. Então, é muito importante, então, quanto a regime empresarial. A parte da matrícula, não esqueçam, matrícula. Da matrícula nós temos aqueles que fazem o arquivamento. O arquivamento nós temos também o processo de escrituração, que é demonstrar as contas da empresa e as contas da sociedade empresária. Também quero aqui dizer também para vocês a respeito também, que eu também já estava falando um pouquinho, a respeito dos livros. Vai arquivar os atos da vida civil da empresa ou da sociedade empresária? Vai fazer o arquivamento das informações em livro. Um livro social. E o nome mais comumente falado e obrigatório é o chamado livro diário. O livro diário é aquele que realmente está constando toda a vida econômica do empresário e da sociedade empresária. Outros livros que a doutrina nos fala, livro Razão, livro de registro de duplicatas, livro de balancetes diários e balanços, ou livro de entrada e saída de mercadorias, eles são facultativos.
O empresário ou a sociedade tem a possibilidade ou não de ter esses livros. Não é obrigatório pela legislação, mas o que é obrigatório na legislação é o livro diário. Este, sem dúvida, o empresário regular e a sociedade empresária regular precisam arquivar as suas informações da vida empresarial neste livro, porque este livro é de uma importância e obrigatoriedade enorme. Quero aqui passar para vocês alguns artigos que também acredito, neste resumo que passei a vocês, sobre o regime empresarial. É claro que nós temos uma teia de artigos, uma teia. Tanto é assim que registro civil, o registro da empresa, para você ter uma ideia, começa do artigo 1150 e vai até o artigo 1154. Escrituração vai do artigo 1179 e salvo-conduto vai até o artigo 1195. Aqui eu passei para vocês breves palavras sobre regime empresarial, mas é importante passar a vocês alguns artigos que, ao meu ver, são muito importantes. Por exemplo, não só importantes, mas que também caem bastante em provas no Brasil. Por exemplo, é dispensado das exigências da escrituração de ficar demonstrando na junta comercial o balanço patrimonial da empresa anualmente, o resultado econômico, é dispensado o pequeno empresário. O pequeno empresário não tem essa obrigatoriedade em ficar anualmente passando ao registro civil de empresas mercantis a escrituração das contas. Não há essa necessidade. O legislador foi muito inteligente, ao ponto de que pequeno empresário ele já tem uma rentabilidade menor e ainda vamos colocar uma burocracia para o mesmo? Para ter uma burocracia, formalidades, realmente ele tem que ser dispensado e, por força do artigo 1179, parágrafo 2º, ele é totalmente dispensado. Um outro artigo também muito importante é o artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário. Lembra que eu falei que o livro obrigatório é o livro diário? É indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Então, aquele livro Razão ou livro Balancetes, eles são facultativos. O obrigatório é o livro diário, por força do artigo 1180. Também um artigo interessante é o artigo 1185. Se você puder, inclusive, acompanhar essa aula e riscar esses artigos, acredito ser muito interessante. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamento poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços, observadas as mesmas formalidades intrínsecas exigidas para aquele. É um artigo que é muito técnico, mas que reiteradamente também cai em algumas provas. Então, estou passando aqui apenas com uma dica, um conselho. A partir do artigo 1187, ele vai passar para nós sobre as demonstrações contábeis. O que tem que ser levado para o registro civil de empresas mercantis para observar se o empresário está ou não regular? Apresentar o balanço patrimonial, apresentar o ativo, o passivo, apresentar o resultado econômico, as perdas, os lucros. Também é interessante estar passando. E passa uma renca de informações. Olha o artigo 1188. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza. Eu falei para vocês de 3 princípios que enaltecem a escrituração. Princípio da uniformidade temporal, princípio da fidelidade e princípio do sigilo. Ele já aqui consagrou o princípio da fidelidade no artigo 1188. Vamos ler de novo? O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa,
situação real, princípio da fidelidade. E atendidas as peculiaridades dessa, bem como as disposições das leis especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Nossa, professor, tem que passar isso para o Registro Civil de Empresas Mercantis? Sim, por força do artigo 1188. O artigo 1189 também é interessante. O balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas acompanhará o balanço patrimonial e dela constarão crédito e débito na forma da lei especial. Balanço patrimonial acompanha com o resultado econômico. Ativo e passivo se transformará num patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido a gente vai ter que aferir quais foram nossas perdas, quais foram os nossos lucros nessa atividade empresária. Os dois andam juntos. Balanço patrimonial e resultado econômico têm que estar escriturados, necessitam estar escriturados. Os dois andam juntos. E pela força do artigo 1189, tem que estar demonstrado. Ok? Então, esses foram aí os principais apontamentos, mas eu quero só falar do 1194, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração. Toda a escrituração. Nas provas fala que quem tem que caber à guarda da escrituração é a junta comercial. Está errado. Quem tem que guardar, quem tem que conservar a escrituração não é a junta comercial, mesmo que ela realmente está guardando. Quem tem que guardar é o empresário e a sociedade empresária. Aqui a guarda não é guardar, propriamente dito. O guardar aqui do legislador é atualizar as informações. A junta comercial vai atualizar a informação do empresário? Quem tem que informar é o empresário e a sociedade empresária, ok? Então, este é a grande interpretação do artigo 1194. Ok, pessoas? Então, vamos então ao nosso quiz? No âmbito do direito de empresa, é correto afirmar que, item A, empresário exerce uma atividade econômica que deve ser entendida como sinônimo da busca de superávit? B. As atividades intelectuais de natureza científica, literária e artística, bem como as rurais, nunca serão empresárias? C. Conforme o Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade? D. As sociedades cooperativas normalmente não são empresárias, ressalvado que disponham de forma diversa nos seus atos constitutivos. Então, o que você marcou? Qual é a certa? Então, vamos analisar cada uma. Item A. Empresário exerce uma atividade econômica que deve ser entendida como sinônimo da busca de superávit. Repara que, no final, é uma atividade econômica organizada. E outra, que deve ser entendida como sinônimo da busca de superávit. O empresário, ele está assumindo o risco. Pode ter superávit, pode ter déficit. Então, não. Está incorreta. B. As atividades intelectuais de natureza científica, literária, artística, bem como as rurais, nunca serão empresárias. Mas nós vimos que o empresário rural, ele poderá sim ser empresário. E outra, pelo enunciado 194, também aquele que exerce uma profissão intelectual e se sobressair no elemento de empresa, ele também é considerado empresário. C. Conforme o Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Literalidade do que está descrito no Código Civil está completamente correto. D. As sociedades cooperativas normalmente não são empresárias, ressalvado que disponham de forma diversa nos seus atos constitutivos. Sociedade cooperativa são sim empresários, inclusive por força do Código Civil. Vamos então ao nosso segundo quiz?
sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, conforme a Lei 8.934 de 94, a Lei de Registro Público, e verifique quais alternativas estão corretas. O registro público de empresas mercantis e atividades afins será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais e estaduais. Uma das finalidades do registro público de empresa é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis. O registro público serve para cadastrar tanto as empresas nacionais como as estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. Através do registro público, é possível proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Item A, 1 e 2 apenas, B, 1 e 3 apenas, C, 2 e 4 apenas, ou item D, 1, 2, 3 e 4. Então, qual que você marcou? Sim, todas estão corretas. O registro público de empresas mercantis e atividades afins será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais e estaduais. Quando ele diz ali por órgãos federais, ele está dizendo o DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E quando ele diz por órgãos estaduais, ele está dizendo os registros civis de empresas mercantis, ou as chamadas juntas comerciais. Item 2. Uma das finalidades do registro público de empresa é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis. Sim, é uma das importantes finalidades do registro público de empresa, até porque estes órgãos foram criados justamente para dar confiabilidade a terceiros, justamente para dar confiabilidade a terceiros credores, a terceiros clientes que visam haver a credibilidade de uma empresa ou a credibilidade de uma sociedade empresária. Está correto. O registro público serve para cadastrar tanto as empresas nacionais como as estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. Sim, até mesmo porque, em regime empresarial, esta é a parte do arquivamento, em arquivar todos os atos da vida civil. E um ato civil é justamente o quê? É justamente esse registro. O registro enquanto empresa nacional ou enquanto empresa estrangeira. Está correto. Através do registro público, é possível proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Até mesmo porque, no registro público, nós temos a parte da matrícula, a matrícula que também é para auxiliares do comércio, diz leiloeiro, diz trapicheiros, diz também armazéns gerais, também tem a sua matrícula junto ao registro civil de empresas mercantis. Portanto, sim, é o item D, todas estão corretas. Vamos ao terceiro quiz? O registro da matrícula e seu cancelamento para os leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores de armazéns gerais deve ser, item A, na junta comercial, B, no registro de títulos e documentos, C, no registro civil de pessoas naturais, ou item D, no registro civil de pessoas jurídicas. Olha que esse está de graça, não? Esse está de graça. Mas e aí, qual é a resposta que você assinalou? Sim, pessoas, é na junta comercial, até mesmo porque, olha lá, ele estava entregando o que nós vimos na nossa aula de hoje. Leiloeiros,
tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores de armazéns gerais, todos eles no regime empresarial, eles vão se matricular na junta comercial, ou poderia também chamar registro civil de empresas mercantis. O que a B está incorreta, porque ele fala de registro de títulos e documentos, não procede. C, no registro civil de pessoas naturais, não procede. E item D, no registro civil de pessoas jurídicas, não procede, porque é na junta comercial ou denominado registro civil de empresas mercantis. Então, é muito importante esta aula, porque esta aula passou os principais apontamentos sobre empresário. Se atentem ao artigo 966 do Código Civil, se atentem também às características de empresário e também essa peculiaridade quanto ao regime empresarial. A parte da matrícula, quem é que faz matrícula na junta comercial, quem é que também faz o arquivamento, o registro de todos os atos da vida civil, quem é que faz o arquivamento e também cuidado com a escrituração, que tem que cumprir com os princípios muito importantes. O princípio da uniformidade temporal, o princípio da fidelidade e o princípio do sigilo, para que as demonstrações contábeis estejam adequadas, estejam conscritas no registro civil de empresas mercantis e que, de fato, cumpram o seu papel perante todo o registro civil de empresas mercantis e esse empresário ou a sociedade empresária esteja regular no país. Portanto, essa foi a nossa aula, essa nossa segunda aula, e nós estamos agora caminhando para a terceira aula, que é sobre auxiliares do empresário e também falar um pouco a respeito de estabelecimento empresarial. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.